Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Top Atualidades, semana do dia 28 de novembro ao dia 4 de dezembro de 2021. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para o nosso Mural de Notícias. Plenário do Senado aprova a indicação de André Mendonça ao STF. PIB do Brasil cai 0,1% no terceiro trimestre e país entra em recessão técnica. Candidata da esquerda vence a eleição presidencial em Honduras. Pesquisadores deixam cargos na CAPES e total de renúncias chega a 80. Uma semana depois de renunciar, primeira-ministra da Suécia é eleita novamente. A nossa notícia de destaque não poderia deixar de ser esta. Plenário do Senado aprova a indicação de André Mendonça ao STF. Vamos relembrar alguns pontos para entender melhor esta notícia. Nós tivemos, no meio de 2021, uma vaga sendo aberta no STF. O ministro Marco Aurélio Mello atingiu 75 anos e teve que deixar o STF, né? Atingiu a idade limite para ocupar uma vaga. Então, uma cadeira, uma vaga foi aberta no STF. Como funciona o processo de uma nova pessoa, de um novo ministro, ocupar aquela cadeira? Ocorre, primeiramente, a indicação por parte do presidente da República e, num segundo momento, ocorre uma sabatina por parte do Senado. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça ao STF. E agora, esta última semana, ocorreu a sabatina no Senado. O André Mendonça foi lá, respondeu uma série de perguntas e o Senado aprovou o seu nome ao STF. Beleza? Bom, pontos pensando na sua prova de atualidades. Eu quero marcar alguns pontos que são cruciais numa prova. Uma prova simples. Vai perguntar para você apenas o nome. Quem é o nome do novo ministro do STF? André Mendonça, tá? Então, essa é a primeira questão possível para a sua prova. Tá, uma segunda questão interessante que pode pintar na sua prova. Perguntar quem era o ministro anterior. André Mendonça vai ocupar a vaga deixada por quem? Pelo Marco Aurélio Mello. E a gente fez até uma brincadeira na preparação do TJ. Então quer dizer que saiu o saiu o MA, o Marco Aurélio, né? Saiu o MA e entrou o AM, o André Mendonça. Beleza? Então essa é a primeira dica para você lembrar. A prova pode te perguntar alguma característica dessa sabatina. Não foi unânime, tá? Essa aceitação do André Mendonça ao STF. Foi uma votação apertada, 47 votos a 32. Vamos lembrar que a CCJ do Senado adiou muito essa sabatina. O senador responsável pela CCJ é o Davi Alcolumbre. Então a gente até vai brincar, que no interior a gente fala, ele ficou cozinhando o galo ali, demorou, retardou, adiou, não convocava essa sabatina para o André Mendonça. E aí, depois de muita pressão, ela acabou ocorrendo. O fato é que o André Mendonça foi aprovado. Será o novo ministro do STF. Pontos que ainda você precisa ficar de olho. Chamou muita atenção no debate da indicação do André Mendonça é a sua convicção religiosa. A questão religiosa acabou sendo mais debatida na mídia do que seu saber jurídico. Por que isso? Tem uma explicação. Quando a vaga estava para ser aberta no STF, o presidente Jair Bolsonaro declarou: eu indicarei para o STF, abre aspas, alguém terrivelmente evangélico. Então essa frase do Bolsonaro evidenciando que seria indicado alguém terrivelmente evangélico acabou virando notícia do dia a dia. A mídia debateu muito isso. E o André Mendonça seria esse terrivelmente evangélico. E aí vamos pensar um pouco então na carreira, nas características do André Mendonça, que é uma coisa que a prova pode perguntar.
Ele tem uma carreira jurídica consolidada, é advogado-geral da União desde o ano 2000, então isso é importante, tá? É advogado da União desde 2000, tá? Ocupou também o cargo de advogado-geral da União, ele liderou a AGU. Outro cargo que foi ocupado pelo André Mendonça, ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública, depois que o ex-juiz Sérgio Moro deixou o cargo, ele foi incumbido o André Mendonça. Então ele ficou de 2020 a 2021. Beleza? E, como eu disse, duas vezes durante a gestão Bolsonaro, ele ocupou o cargo de advogado-geral da União. Além dessa carreira jurídica, foi muito falado sobre o fato dele ser bacharel em teologia e pastor da igreja presbiteriana. Beleza? Então esses são pontos interessantes sobre André Mendonça. Essa prova vem perguntando de característica, você está preparado. Síntese, resumindo, André Mendonça será o novo ministro do STF. Provavelmente no ano que vem a gente vai ter alguma aula aqui comentando alguma decisão envolvendo o André Mendonça. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, vamos falar um pouquinho de economia brasileira? PIB do Brasil cai 0,1% no terceiro trimestre e país entra em recessão técnica. Primeiro, um contexto básico. Quando a gente fala em PIB, você vai falar, Márcio, eu sei o que é PIB. Produto Interno Bruto. Maravilha. É a soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado território, no caso o Brasil, num determinado período. Pode ser o ano, pode ser trimestral, tem várias formas de avaliar o PIB. O que essa nossa notícia traz de destaque? No terceiro trimestre, o PIB do Brasil caiu 0,1%. Então isso é resultado. Vamos anotar aqui, ó. PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre. Ponto que ainda você precisa ficar de olho. Quando a gente fala em PIB, nessa divulgação trimestral, essa divulgação é realizada pelo IBGE. Vai que a prova te pergunta, qual é o órgão oficial para divulgar o PIB brasileiro? O IBGE. E o IBGE sinaliza, então, que nós entramos em recessão técnica. Peraí, Márcio, o que é recessão técnica? Por que recessão técnica? Toda vez que nós temos 2 trimestres consecutivos de queda no PIB, acontece, oficialmente, nós dizemos que o país entrou em recessão técnica. Então é o termo para explicar, para classificar 2 trimestres consecutivos de retração no PIB. O segundo trimestre brasileiro teve uma retração de 0,4%. Até uma observação que eu quero fazer com vocês. O primeiro resultado falava que era uma retração de 0,1%. Depois ele foi revisto e a retração foi, na verdade, de 0,4%. E agora, novamente, uma retração de 0,1%. A economia brasileira não está crescendo. É isso que diz. Porque o PIB não é um indicador de desigualdade, não é um indicador de qualidade de vida, tá? É um indicador sobre crescimento econômico. E se a economia está crescendo ou não. E o que tem se falado muito na mídia é aquela retomada pós-pandemia, ela desacelerou. Ou, pelos dados, ela nem está acontecendo. Nós não estamos vivenciando uma retomada aí agressiva pós-pandemia. Uma retomada muito lenta. Tanto que o nosso PIB caiu 0,1% no terceiro trimestre. Chama atenção algumas coisas também nessa divulgação, tá? A agropecuária, que historicamente puxa o PIB, tem resultados positivos. No terceiro trimestre, a agropecuária teve um resultado negativo, menos 8%. Uma retração na agropecuária. A indústria ficou zerada e os serviços tiveram um leve aumento, 1,1%, tá? Então esse é o cenário brasileiro do PIB. O ministro Paulo Guedes deu algumas explicações. Em um determinado momento, ele culpou a crise hídrica, diz que parte desse valor aí é muito pontual, essa queda do PIB, e tem em relação com a crise hídrica. Num segundo momento, ele disse que isso era esperado, porque os juros estão muito altos e os juros dificultam o crescimento da economia, mas o fato é que nós temos 2 trimestres consecutivos de retração no PIB. Vamos só lembrar que em 2020, rapidinho,
o nosso PIB teve uma retração de mais ou menos 4%, foi menos 4%. Nosso PIB anual caiu. Tá? Em 2021, há uma expectativa de que o PIB fique na casa de 5%. Já tem gente falando em 3,5%. Tá? Então você vai falar assim, Márcio, então em 2021 foi muito bom, né? Vamos pensar que ele vai ficar ali entre 3,5% ou 5%. Tá, mas esse 2021, o resultado de 2021 é comparado a 2020. Então, comparado a 2020, que nós caímos 4%, se 2021 crescer 3,5% ou 5%, não é que a economia está bombando. É que é comparado a um ano anterior, o ano da pandemia. Um ano em que as coisas não foram muito bem economicamente. Beleza? O tema tem relação com PIB, com recessão técnica. Sugestão de leitura. Guedes atribui retração do PIB à crise hídrica e diz que queda de 0,1% é localizada. Agora vou falar um pouquinho de política internacional. Candidata da esquerda vence a eleição presidencial em Honduras. Pontos de destaque, pega a canetinha aí pensando na sua prova de atualidades. Nós podemos ter um enunciado perguntando para você em qual país da América Central, qual país da América Latina tivemos eleição e a vitória de uma mulher. Então, em Honduras, tivemos uma eleição presidencial e a vitória de uma mulher em Honduras. Quem é ela? Xiomara Castro. Então, o nome da presidente eleita em Honduras, Xiomara Castro. Tá? Um jeito de você lembrar foi a mulher, ó. Foi uma mulher que venceu. Como que eu vou lembrar disso? Você vai pegar o H e o aqui de Honduras, a gente lembra de homem, né? Honduras, homens, tá? Pensa o seguinte, lá em Honduras, a eleição tá dura para os homens, tanto que uma mulher venceu, tá? Então uma diquinha para você tentar lembrar. Ok? Eleição em Honduras, vitória de uma mulher. Xiomara Castro. Mas podem me perguntar o nome dela, eu vou confundir. Tem Angela Merkel, tem Cristina Kirchner, tem muita mulher na política. Como é que eu vou lembrar que é Xiomara Castro? Então vou dar uma segunda dica. Em Honduras, o partido vitorioso é um partido de esquerda, então a Xiomara Castro é de esquerda. E aí uma grande figura que representa a esquerda no mundo, historicamente, era o Fidel Castro, lembra? Não tem nada a ver, tá? Ela não é parente do Fidel Castro, não. Xiomara Castro é uma pessoa, Fidel Castro outra. Mas quando a gente fala de esquerda, a gente automaticamente lembra do regime cubano, do Fidel Castro. Então, a Xiomara Castro é de esquerda, porque a prova pode perguntar qual a ideologia. Quem venceu em Honduras? Um partido radical, religioso, um partido de direita, um partido de esquerda, então uma esquerdista. Ela é mulher de um ex-presidente, um presidente que foi deposto em 2009, o Manuel Zelaya. Ok? Então essas são algumas características da eleição em Honduras. Esse tipo de questão aparece em prova de atualidades da seguinte forma. Ou perguntam para você o nome do país que teve eleição, ou perguntam o nome da candidata, ou por fim, uma questão um pouquinho mais difícil, pergunta o alinhamento político ideológico. Então, em Honduras, Xiomara Castro, de esquerda. Percebemos na América Latina um movimento para a esquerda. Vou lembrar vocês aqui. Bolívia, Peru, Honduras, Nicarágua. Temos um segundo turno no Chile agora. Então é uma coisa para você ficar de olho pensando em provas de atualidades. Sugestão de leitura, o tema tem relação com eleições, com América Latina, sugestão de leitura, América Latina dá seta à esquerda. Agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, de ciência, de tecnologia, de pesquisa. Pesquisadores deixam cargos na CAPES e total de renúncias chega a 80. A CAPES, pessoal, é um órgão de fomento à pesquisa, de avaliação de cursos de pós-graduação. O nome bonitinho é Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Ensino Superior. Então, entre as suas atuações está lá avaliar cursos de ensino superior, divulgar pesquisas científicas, e ela está vinculada ao Ministério da Educação, ao MEC. O que chama a atenção? 80, nós chegamos nas últimas semanas a 80 pesquisadores renunciando às suas funções na CAPES. Motivo? Divergência aí com a forma que o órgão vem sendo gerido. Entre as críticas aí dos pesquisadores estão que
o governo tem proliferado a abertura de novos cursos de pós-graduação à distância e que as avaliações quadrianuais não estão ocorrendo aí no processo, na forma como o órgão trabalhou historicamente. Então, são algumas críticas apresentadas por pesquisadores da CAPES, tá? E aí a gente tem uma série de renúncias. Vamos somar isso àquilo que aconteceu no Enem recentemente. 33, né, pessoas vinculadas ao INEP, ao instituto que elabora a prova do Enem, também deixaram os cargos pré-prova do Enem. Então nós temos esse cenário no Brasil, muita divergência entre os pesquisadores, os técnicos e os gestores do Ministério da Educação. O tema tem relação com educação, com ciência, sugestão de leitura. Debandada da CAPES já soma 80 pesquisadores e expõe queda de braço por novos cursos de pós. Né? Então, uma debandada da ciência aí. E a nossa última notícia da semana também é de eleição, também envolve uma mulher, é uma notícia bem legal, bem peculiar. Olha só o que aconteceu na Suécia. Uma semana depois de renunciar, primeira-ministra da Suécia é eleita novamente. Então vamos lá por pontos. Primeiro fato que é inédito, né? Pela primeira vez, uma mulher ocupará o cargo de primeira-ministra na Suécia. Então, destaca aí. Primeira vez o cargo mais importante aí da Suécia será ocupado por uma mulher. Esse é o ponto. O nome dela, Magdalena Andersson. Andersson é um nome que remete totalmente à Suécia, né? Pelo menos para mim. Então, o parlamento sueco está como primeira-ministra Magdalena Andersson. O que chama atenção? Ela foi eleita para ocupar o cargo, então, de primeira-ministra. Nesse mesmo dia que ela foi eleita, teve uma votação sobre orçamento. O orçamento não foi aprovado. E aí, no mesmo dia que foi eleita, ela renunciou. Então, eleita, vota orçamento, não foi aprovado, renunciou. Beleza, renunciou ao cargo. Uma semana do cargo vago, nova eleição, ela eleita novamente. Então, essa é a peculiaridade. A prova pode perguntar, em qual país nós tivemos uma mulher eleita para o cargo de primeira-ministra, renunciando no mesmo dia e depois de uma semana sendo eleita novamente? A pessoa é Magdalena Andersson. A primeira mulher a ocupar o cargo mais importante do país. Isso não pode passar em branco. O tema tem relação com política internacional, com crise política na Suécia. Sugestão de leitura. Primeira-ministra da Suécia renuncia poucas horas após ser eleita primeira mulher no cargo. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Desafio da semana em tela, pessoal. Uma questão elaborada pelo professor. Vamos lá? Rui Otaki morreu aos 83 anos em São Paulo, em decorrência de uma mielodisplasia, um tipo de câncer de medula, informou sua assessoria. Suas obras são marcadas por formas geométricas bem definidas e cores marcantes. A gente tem aqui no enunciado o destaque que uma personalidade faleceu, Rui Otaki, tá? Faleceu em São Paulo, e que as suas obras, né, aquilo que ele produz, é marcado por formas geométricas bem definidas e cores marcantes. Eu quero saber de vocês, Rui Otaki era pintor, escultor, arquiteto, estilista ou grafiteiro? Eu vou falando aqui enquanto vocês pensam, tá? Questões vinculadas à cultura têm aparecido cada vez mais nas provas de atualidades. A gente às vezes está muito focado no político, no econômico, no social e deixa elementos culturais passarem. E aí somos surpreendidos, de novo vou falar da prova do TJ, como fomos na prova do TJ, né? A gente focado na política, muita coisa acontecendo e veio uma questão cultural, veio lá um quadro do Picasso. Então precisamos dar mais atenção para esses temas. Então Rui Otaki era o quê? O que você marcou? Vamos para a alternativa correta. Rui Otaki, um arquiteto, né? Hiper premiado aí no Brasil e no mundo. E aí algumas obras dele bacanas de você ver, você passa, fica impressionado. Eu quando passo fico, pelo menos. Nós temos o Hotel Nick em São Paulo, é um hotel na forma de navio. O Instituto Tomi Otaki, né? Que
fica ali na região de Pinheiros, em São Paulo, um prédio super colorido, muito bonito. Um conjunto habitacional, que tem uma forma de um cilindro, são chamados de redondinhos de Heliópolis. Ele também foi responsável pelo Parque Ecológico do Tietê. Então, uma série de obras aí desenvolvidas pelo Rui Otaki, ele faleceu em 2021. Este tipo de questão costuma perguntar para você qual a personalidade faleceu. O enunciado pode dizer para você fatos ou características daquela personalidade e perguntar o nome dele, então Rui Otaki. Ou podem fazer como eu fiz aqui, perguntarem o que ele era, destaca o nome, digo que faleceu e pergunto o que ele era. Ou, por fim, uma questão um pouco mais difícil, perguntar alguma obra dele. Então estou destacando as principais aqui, Hotel Nick, os Redondinhos de Heliópolis, o Parque Ecológico do Tietê, são pontos para você ficar ligado. Valeu? Agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!